Em 1932, Aldous Huxley lançou ao mundo um livro, um romance distópico que é considerado por muitos um dos grandes clássicos da literatura universal. Aqui estou fazendo menção ao livro Admirável Mundo Novo, que vai narrar uma Londres, uma história fictícia que se passa numa Londres no ano de 2540, onde o Aldous Huxley, naquela época, na primeira metade do século XX, decidiu, nessa sua obra, tratar sobre assuntos sensíveis, a exemplo da tecnologia reprodutiva, que nada mais do que é escolher quem vai nascer e escolher quem vai morrer, como também de hipnopedia, condicionamento físico e psicológico, e como algumas pessoas, alguns políticos imbuídos de uma chama quase que divina, acreditam que podem guiar e levar a sociedade ao desenvolvimento. E aqui estou fazendo menção a um romance escrito na primeira metade do século XX. Mas eu peço que vocês que me assistem nesse momento reflitam sobre os dias atuais. Estamos ou não estamos vivendo o cenário previsto pelo Aldous Huxley em sua obra escrita na primeira metade do século XX? Indo agora um pouco mais adiante, fazendo menção a um cantor brasileiro de prenome Zé Ramalho, que em 1979 lançou uma música que lembra muito o romance do Aldous Huxley, e aqui faço menção à música Admirável Gado Novo, que em um dos estrofes o cantor vai dizer o seguinte: vida de gado, povo marcado e povo feliz. E fazendo aqui uma união tanto da obra literária do Aldous Huxley quanto da música do Zé Ramalho, convido vocês a refletirem se nós não estamos a viver essa vida de gado, a aceitar ditames e regulamentos e ordens de pessoas que acreditam serem deuses e que acreditam que possuem na sua pequeneza a melhor forma de gerir e de comandar uma sociedade. Essa é a reflexão que eu quero convidar vocês a fazerem, meus queridos e estimados alunos, nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e hoje eu estou aqui para fazer um convite mais do que especial a todos vocês. Mas antes, vamos aos avisos paroquiais de sempre. Se você é novo no canal, por favor, considere se inscrever, ativar o sino para receber as notificações. Se gostar do conteúdo do vídeo, deixa seu like, até mesmo o dislike, comenta, compartilha. Espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o Livros e etc. E esse trabalho intelectual desenvolvido tanto por mim quanto pela minha digníssima esposa. Findados os avisos paroquiais, vamos ao que interessa. Vamos ao tema central do vídeo, como talvez você já tenha percebido na introdução desse mesmo. Muitas são as pessoas que não refletem sobre o poder que as palavras têm. E aqui faço referência a um adjetivo que é usado quase que de maneira costumais a todas as pessoas que porventura se posicionam de alguma forma a respeito da política sanitarista que nós vivemos hoje por conta do período pandêmico que nós vivemos relacionado ao Covid-19. Quantos não são aqueles que já foram chamados ou ouviram alguém chamar um ao outro de gado? E é um adjetivo um tanto quanto pejorativo para fazer referência a uma pessoa que porventura ouse questionar regras e leis saídas e forjadas por burocratas e por políticos que muitas das vezes parecem estar interessados com os rumos da sociedade, só que muitas das vezes possuem interesses escusos. Então notem vocês uma inversão na semântica da palavra gado. Mas peraí, gado não é aquele animal que segue a baia em direção ao abate sem questionar? Então quer dizer que as pessoas que hoje estão a questionar alguns ditames autoritários, essas são as pessoas que são chamadas de gado? Sobre isso, inclusive, eu fiz uma postagem no meu Instagram há 4, 5 dias atrás e permitam-me ler na íntegra para fazer claro aqui mais uma vez a menção e o convite à aula livre de logo mais. Abre aspas. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui o link na descrição. Estamos a viver tempos minimamente estranhos. Tempos em que nadar contra a maré é sinônimo de gadice. Muitos são aqueles que dizem sim aos ditames da OMS e outros órgãos governamentais sem sequer questionar até onde isso é válido. Muitos são aqueles que dizem: usem uma máscara, usem 2 máscaras, usem 3 máscaras, ou melhor, não usem máscara alguma.
Outros tantos são aqueles que vivem a chamar, por exemplo, o presidente Bolsonaro de genocida. Mas a pergunta que eu faço é: e os outros líderes? E os outros presidentes? Eles também são genocidas? Os presidentes que tomaram outras atitudes? E, para além disso, se Bolsonaro é genocida, do que podemos e do que devemos chamar prefeitos, governadores, vereadores, deputados federais e deputados estaduais que não estão a fiscalizar os recursos públicos enviados para a saúde nesse momento de pandemia? Pouquíssimas são aquelas pessoas que atentam o quão perigoso é dizer amém a tudo sem ousar levantar a voz ou ousar questionar. Eu parto de um princípio de que, independente se você é pró-vacina, anti-vacina, até porque eu penso que todos nós deveríamos ser pró-vacina, mas o fato de eu questionar a efetividade dessas vacinas criadas numa velocidade recorde, praticamente a toque de caixa, não me torna de forma alguma um gado, mas justamente o contrário. Eu não vejo problema algum se você acha que por eu não querer tomar a vacina nesse momento, sou um gado. Serei um gado com muito prazer, nesse sentido da palavra. Mas penso que todos nós estamos indo rumo ao abate, seja você independente do espectro político que você acredita. A diferença, falando da minha humilde pessoa, é que eu não irei ao abate sem resistir, sem lutar bravamente a favor da minha vida e dos meus. É nesse sentido, inclusive, que eu faço aqui um convite para vocês participarem de uma aula livre que vai acontecer hoje, às 9 horas da noite. O link também está aqui na descrição, que vai ter como base um livro publicado por um autor francês de prenome Etienne de La Boétie. O livro chama-se Discurso sobre a Servidão Voluntária. É um livro escrito no século XVI, na primeira metade do século XVI, quando o autor, o Etienne de La Boétie, tinha um pouco mais, ou melhor dizer, exatos 18 anos. Esse é um livro considerado por muitos filósofos e estudiosos da ciência política uma das primeiras obras literárias a questionar justamente a subserviência que algumas pessoas têm para com os políticos, para com os ditadores. Na época, claro, fazendo referência aos nobres. Um livro que, apesar de ter sido escrito há quase 500 anos atrás, trata de um assunto mais do que atual, mais do que relevante aos dias de hoje. Você nunca se perguntou por que algumas pessoas são servas voluntárias de políticos, burocratas, gestores, ditadores, déspotas? Essa é a reflexão que o Etienne de La Boétie faz no seu livro sobre a discussão sobre a servidão voluntária. E eu quero convidá-los, claro, todos vocês que me assistem nessa manhã de sexta-feira, a participarem dessa aula livre que vai acontecer logo mais, pontualmente às 9 horas da noite. Também vou deixar aqui o link na descrição. E só lembrando que, como é um livro de domínio público, também vou deixar aqui na descrição, é só você clicar, a versão em PDF que eu irei utilizar para ministrar essa aula de logo mais. Fica aqui, claro, o convite. Seja você de direita, esquerda, Bolsonaro, lulista, cirista ou qualquer coisa que o valha, a discussão é muito mais profunda, a discussão vai muito mais além do senso comum. E é justamente essa discussão e essa reflexão que eu quero convidar vocês a fazerem junto comigo nessa aula livre, aberta e gratuita a todos de logo mais. Bom, por esse vídeo é só. Espero contar com a presença de vocês. Vão lá, clique no vídeo, na aula, ativem o sininho, deixem seu like, que aí o YouTube vai comunicar vocês pontualmente quando a aula for iniciar às 9 horas da noite. Então, por esse vídeo é só. Nos vemos daqui a pouco, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.